Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não... Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 5 minutos, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, ao sábado após o programa Viva a Vida, domingo é 1h da tarde, você fica sendo meu convidado. Também no YouTube, há um amigo, que tem gravado aqui a mensagem aqui da rádio, tem mandado lá pro YouTube no Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9. Digitou tudo junto, isso você encontra lá no YouTube também a mensagem. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, antes disso, um forte abraço a Janice Vitória, também o meu amigo Donizete, sua esposa Pâmela, seus filhos também, a Maria, o Benjamin, também o Samuel. Deus abençoe grandiosamente esta família, você, a sua vida, a sua família, a sua pessoa. Lembrando que Jesus Cristo, dentro dos ensinos dele, quer transformar a minha vida e a sua vida, e para isso ele tem que vir reinar em nossa vida. Para ele vir reinar em nossa vida, nós temos que destronar alguns reinos, alguns reis que já estão reinando em nossa vida, ou seja, alguns rituais, algumas atitudes que nós temos, alguns ensinos que temos entre nós que prejudicam ou deixam com que Jesus Cristo fique inoperante, não pelo poder dele, mas pela nossa própria aceitação. Quem fala isso é o próprio Jesus Cristo em Mateus capítulo 13, mas hoje na parábola do semeador. Hoje eu trago uma mensagem para vocês, está em 1 Coríntios capítulo número 2, o versículo é o 11 até o versículo de número, deixa eu abrir a Bíblia novamente aqui, 1 Coríntios capítulo de número 2, o versículo é o 11 até o versículo de número 15, o apóstolo Paulo escreve aqui cartas ao povo de Corinto, carta de Paulo aos Coríntios, aonde ele tem trazido, usado por Deus ou pelo Espírito Santo de Deus, algo muito poderoso em favor da minha vida e da sua vida também. 1 Coríntios capítulo número 2, versículo número 11 até o versículo 15 é a mensagem que chega para mim no dia de hoje e para você também. A vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Coríntios capítulo 2, versículo de número 11 até o versículo 15. O nosso Deus tem falado para mim e para você da seguinte maneira: assim está escrito, também assim diz o Senhor, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas
com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Amigo ouvinte, é bem claro dentro dessa mensagem de que existem muitos ensinos aqui, muitas orientações aqui que podemos trazer para áreas de nossa vida. O próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele trouxe ensinamentos. Jesus Cristo não fazia parte de uma igreja instituição. Até porque hoje Jesus Cristo fazia parte de um ensino, de uma orientação que o próprio Pai, ele diz bem claro isso em João 14, quando ele fala assim: as minhas palavras, os meus ensinos, aquilo que eu trago para vocês não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Deus, o Criador, o nosso Deus, ele fez o quê? Ele enviou o Filho dele na terra para trazer ensino, orientações, assim como eu e você fomos educados lá no início pelos nossos pais, depois a gente aprendeu ali na escolinha, né? Depois fomos para o colégio, quem fez faculdade foi para a faculdade, se formou. Então você leva com você o quê? Ensinos, orientações, e essas orientações, colocando elas em crença e prática, elas são o quê? Benéfica em favor a vida da gente e em favor a vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas estão interligadas a você, pagando o seu salário, recebendo de você e recebendo também algo que você produz de bom, assim como recebendo algo que eu e você também produzimos de mal. Tem uma sequência para frente, para trás, em relação ao convívio, em relação a tudo que nós fazemos, compramos em geral. Então, cada dia que passa, estamos muito mais interligados mesmo, um ao outro, de uma maneira muito poderosa. E aqui nessa passagem, o apóstolo traz aqui bastante ensinamentos. Primeiro, ele começa dizendo assim, no versículo de número 11, só voltando à página da Bíblia aqui, ele fala assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? É verdade, o homem que ele diz assim é o ser humano, né, em geral aqui. Ele diz que o espírito do homem, ele sabe as coisas do homem. Sim, tudo aquilo que em volta de mim acontece, o que está no meu pensamento, que eu acho, que eu penso, são coisas do espírito do homem. O espírito, eu e você somos espírito, corpo e alma, né? Somos espírito e alma dentro de um corpo. Então é bem claro que o apóstolo diz assim, porque qual de vós, ou seja, qual de nós, ou eu e você, ele fala assim no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, é verdade, quem sabe as coisas do homem é o espírito do homem. Eu não faço ideia do que você pensa, do que você acha em relação à minha pessoa, em relação ao que eu trago aqui ou não, em relação a coisa A, B, C, que chega até a mim ou até a você, assim como você não sabe de mim também. Ele fala assim, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja que o homem, ele sabe as coisas do homem. O espírito do homem sabe as coisas do homem. Ele também diz que assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí ele está dizendo que o Espírito de Deus é quem sabe as coisas de Deus. O Espírito do homem sabe as coisas do homem. Por isso que quando eu trago ensinamentos para você, eu não trago para você o que eu acho, o que eu penso. Por quê? Porque o espírito do homem acha muita coisa. Eu acho muita coisa. Eu penso muita coisa. Né? Seria muito mais importante para mim trazer a atualidade de algumas coisas, como por exemplo, guerra entre Irã
Israel, trazer para você também aí o campeonato mundial de clubes, alguma coisa que está, né, em alta no momento. Isso seria algo meu. O espírito do homem sabe as coisas do homem, mas o espírito de Deus, ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus. Aí no versículo número 12 ele fala assim, ó: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Note que outra vez ele já vai falar sobre o espírito do mundo. Ele está dizendo o quê? Que existe o espírito do homem. Isso, o homem é um espírito. Isso, uma alma e um corpo, ser humano. Aí ele diz que as coisas de Deus é o espírito de Deus quem sabe das coisas de Deus. Aí no versículo número 12 ele fala assim, ó: mas nós quem? Ele está dizendo sobre ele, apóstolo Paulo? Não, ele está incluindo qualquer pessoa que estivesse lendo esta passagem aqui. A qualquer pessoa que chegasse a esse ensino, ele estava se dirigindo a esta pessoa. Então, se você abriu sua Bíblia aí, leu lá, está lendo ali, elevando ali o seu coração a Deus, está lendo aquela passagem, para quem que é que ele está falando? Ele fala assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Que espírito do mundo? Espera aí. Na minha vida, na sua vida, existem várias áreas de nossa vida. Existem várias áreas de nossa vida. E nós somos guiados naquilo que nós cremos, o termo de conhecimento, a várias atitudes, a várias maneiras de se administrar, se organizar a nossa vida em pontos. E ele fala assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Nós que ele está dizendo que há uma diferença aqui, que existe três espíritos: o espírito pessoa, que somos nós, o espírito de Deus. Ele diz que existe o espírito do mundo, o espírito que provém aonde? Que governa aonde? Governa no mundo. Veja o quanto é importante você ficarmos atentos, né? Aí no versículo ainda 12, né? Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Por que nós recebemos o espírito que provém de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja o tamanho da importância de eu e você procurarmos o quê? O Espírito de Deus, que está onde? Na palavra de Deus, no ensinamento de Jesus Cristo está o quê? O Espírito de Deus. Porque senão nós seremos governados pelo Espírito que vem do mundo. E ele diz que o Espírito de Deus, ele é quem nos convence e nos mostra o que tem para nós gratuitamente dado por Deus. Vamos ler novamente. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos fazer aqui uma análise, vamos dar uma olhada e ver se é verdade mesmo. Qual que é a coisa mais importante que existe? É a vida. É dada por quem? Por Deus. E depois da vida? É o nosso respirar, né? Normal. Podemos respirar com muita dificuldade e permanecer vivo. Sim. E depois? Depois também existe o quê? Existe o nosso mover-se. Nosso poder, né? Nossos órgãos funcionam normalmente para que todos os nossos membros venham também funcionar. E assim nós vamos o quê? Vamos locomover, vamos se movimentar, vamos fazer, vamos produzir algo. Vamos ter crenças de nós e depois atitudes. Claro, vamos ter atitudes. Tá certo. E depois aquilo que nós comemos e bebemos, enxergamos e ouvimos. E é interessante que tudo isso até agora, você e eu recebemos de graça. Não foi de graça. Foi de graça, sim. E foi dado gratuitamente por Deus. E se você hoje analisar na sua vida ou na minha, as coisas que são mais importantes para a sua qualidade de vida,
Ou ela é de graça, ou ela é muito barata. É sempre um custo bem pequeno. Pode analisar para você ver. Mas alguém colocou na sua mente e na minha mente de que este essencial, este ser melhor não é bom. O bom não é ser melhor, é ser maior, né? O bom não é você gastar bem, é você ganhar mais. Colocar isso na sua mente e na minha mente. Quem colocou isso? Vamos ler, vamos ver quem que é. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ao 14, ora, pessoa natural, homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido. Palavra do nosso Deus para mim e para você, muito poderosa, e graças a Deus por essas palavras. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem de hoje, que nós íamos analisar a nossa própria vida e analisarmos que espírito que governa a nossa vida, né? É o espírito que provém de Deus ou o espírito do mundo? Isso é só nós analisarmos a maioria das nossas crenças, a maioria dos nossos atos, e nós vamos assim chegarmos a um percentual ali de mais ou menos para Deus ou mais ou menos para o mal. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida grandiosamente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora Jesus derramar a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o
escreverás agora. Jesus derrama a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico secular e dando glória. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O eixo se levanta e o cego vê, paralítico circulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.